Querido, bom dia, a paz do Senhor. Gostaria de cumprimentar você e a sua família e chamar a sua atenção para que você pudesse nos assistir nesse momento. Nós vamos abordar agora a lição de número 11, que dá sequência no nosso conteúdo de escola bíblica dominical, e vamos falar também sobre as virtudes do Espírito Santo. Nós já apontamos na aula passada sobre a segunda oração de Paulo, que trata a necessidade do Espírito Santo como órgão da igreja e de cada cristão. E nós vamos agora desenvolver a temática das virtudes, da mansidão, da humildade e da longanimidade. Vamos dar sequência ao ensinamento que é prestado a partir do capítulo 4, para que a gente consiga fazer um paralelo, entender a oração de Paulo com agora a necessidade de colocar e exercitar essas atividades da vida cristã, o exercício também da vida e da fé diária em Cristo Jesus. Ok, gostaria de pedir você para que tomasse a sua Bíblia, também a sua revista, e abrisse comigo a sua Bíblia em Efésios capítulo 4, a partir do versículo 1, e a sua lição é de número 11, que traz por título Atributos da unidade da fé, humildade, mansidão e longanimidade. É a estrutura de assunto que nós vamos abordar nesse domingo de manhã. Efésios capítulo 4, a partir do versículo 1, onde está registrado o nosso texto áureo, que diz o seguinte: Rogo-vos, pois, eu, preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que foste chamado. A nossa verdade prática, a unidade da igreja, depende que os crentes evidenciem no cotidiano a humildade, a mansidão e a longanimidade. Se na segunda oração de Paulo nós falamos da necessidade de Cristo habitar em nós e a necessidade de estar numa vida movida pelo Espírito Santo, nós estamos agora trazendo esse resultado de Cristo habitar em cada crente e de o Espírito Santo conduzir cada vida cristã, para que nós possamos viver em unidade, inserido no mesmo corpo. Eu gostaria que você acompanhasse comigo a nossa leitura bíblica em classe, que está registrada em dois textos. Primeiro em Efésios, capítulo 4, do versículo 1 ao versículo 4, e o segundo texto, Colossenses, capítulo 1, versículo 9 até o versículo 12. Acompanhe comigo, por favor. Diz assim: Rogo-vos, pois, eu, preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que foste chamado, com toda humildade, mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, como também foste chamados em uma só esperança da vossa vocação. Colossenses capítulo 1, versículo 9. Por esta razão, nós também, desde o dia que ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que sejais cheios do conhecimento da sua vontade, em toda sabedoria e inteligência espiritual, para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra, crescendo no conhecimento de Deus, corroborados em toda fortaleza, segundo a força da sua glória, em toda a paciência, longanimidade, com gozo, dando graças ao Pai que nos fez idôneos para participar da herança dos santos da luz. Essa é a nossa leitura bíblica em classe, que nada mais já aponta a nossa estrutura de desenvolvimento desta aula de hoje. Nosso primeiro tópico diz bem assim: para haver unidade é preciso humildade, né? E o nosso primeiro tópico, abrindo o pontão, diz: o modo digno de viver o cristão. Olha, o que nós vamos tratar é justamente sobre a necessidade de cada dia ter uma postura e um caráter parecido com o de Jesus Cristo. No primeiro versículo, Paulo ele expressa que está preso do Senhor e automaticamente ele diz aos crentes para assumir a vocação para que foram chamados. Outrora, nós estávamos afastados de Deus devido às transgressões, mas agora nós aceitamos Cristo e a sua palavra e temos um chamado para viver como igreja, inserido agora no corpo de Cristo. E a partir do momento que nós estamos inseridos no corpo de Cristo, nós somos condicionados a colocar em exercício as doutrinas de Jesus. E essas doutrinas trazem a nós uma vida de exercício diário,
que faz parte do dia a dia de cada cristão. Dando continuidade no modo digno de viver o cristão, nós ressaltamos aqui na nossa revista o seguinte comentário: o apelo apostólico é para que os crentes andem de modo digno da vocação. Então agora eles foram convidados a dar continuidade nos ensinamentos de Jesus Cristo, colocando agora esse modo de viver em exercício prático, para que não se torne apenas o fato de compreender, de entender a necessidade, mas agora colocar essa ação, essa atitude em prática, para que a gente possa entender de forma diária como isso acontece. Ou seja, nossa conduta diária deve corresponder à chamada recebida para ser um membro do corpo de Cristo, a igreja. Isso pressupõe que o andar do cristão está diretamente relacionado com o nível da unidade que ele tem com Deus e com os irmãos. Então, logicamente, quando nós estamos inseridos no corpo de Cristo, nós acabamos criando um relacionamento agora com os cristãos da igreja. Fazendo parte do corpo de Cristo, nós somos um membro desse corpo. E como membro desse corpo, nós temos a necessidade em permanecer em unidade. E essa unidade, ela pode ser compreendida e pode ser entendida de uma melhor forma através do Espírito Santo de Deus, que capacita um homem, que chama o homem ao Evangelho, que convence o homem das suas ações errôneas e leva ele a ter uma vida em espírito e em verdade e uma vida que agrade agora ao Senhor. O nosso segundo ponto, abrindo dentro do primeiro ainda, a humildade. Ora, o que é humildade? Como que funciona a humildade? Como a gente pode definir a humildade? Nós temos alguns exemplos aqui na nossa revista e temos também algumas referências bíblicas que eu gostaria de ressaltar juntamente com você. A humildade, ela quer dizer o seguinte, segundo a Bíblia, sentimento de gratidão pela dependência de Deus. Então, humildade é ser dependente do Senhor, reconhecer Deus como o Senhor, ser totalmente dependente dele, da sua graça e reconhecer também o seu poder. A humildade, dentro do ponto de vista agora do dicionário, no significado literário, diz o seguinte: valores que caracteriza pela consciência das próprias limitações, modéstia ou simplicidade, reconhecer o seu lugar, reconhecer que o outro também tem importância e tem valores assim também como você. E as nossas referências que nós temos aqui é justamente o que está registrado em João capítulo 13, versículo 13 até o 15. Olha só o que diz o comentarista. No Evangelho de João, nosso Senhor lavou os pés dos apóstolos, dando exemplo da humildade, mas não de uma humildade movida pela falsa aparência, e sim uma ação que reconhece a importância e o valor do outro. E a gente tem um grande professor que continua nos ensinando através dos registros, através do Espírito Santo, chamado Jesus. Jesus sempre reconheceu a importância e os valores também dos outros, do próximo, que estava próximo a ele. E essa atitude que ele tem aqui, de lavar os pés dos apóstolos, é justamente fazendo referência que todos eles tinham valor para cada um deles e que existia a necessidade de nós servir e reconhecer o outro também como uma importância. Na vida cristã, a humildade é uma virtude. Nós temos uma referência aqui registrada em Filipenses capítulo 2, que diz que o Senhor se esvaziou, Jesus Cristo, melhor dizendo, se esvaziou de si mesmo. Não teve por usurpação, ou por ganância, ou por soberba, ser maior do que Deus. Pelo contrário, se humilhou numa qualidade de servo, para que todavia o seu nome fosse exaltado e toda língua confesse que Jesus é o Senhor. Então, se a gente entender o modelo de Cristo, nós vamos conseguir entender o modelo de humildade. Logo mais abaixo, a verdadeira humildade. A humildade não é fingida. A humildade, ela não é falsa. A humildade, quando está inserida no coração do cristão, ela é algo promovido pelo Espírito Santo de Deus. E de forma carnal, é difícil compreender isso. De forma carnal, é quase que impossível compreender a humildade. Por quê? Porque a Bíblia nos ensina que o Espírito Santo nos move para viver uma vida de virtude e uma vida influenciada pelo seu poder
e pela sua capacitação. A verdadeira humildade expressa o seguinte: coopera para a harmonia nos relacionamentos e promove unidade no corpo de Cristo. Então, a humildade ela é importante justamente para desenvolver isso no nosso meio cristão, no nosso meio familiar, nos nossos relacionamentos. Unidade em Cristo Jesus. Entretanto, é importante ressaltar essa e as demais virtudes são produzidas pelo Espírito Santo que habita no crente. Fazendo referência à segunda oração de Paulo, ele pede para que Cristo habite em nós. Para qual propósito, presbítero? Para qual finalidade? Para que isso que nós estamos desenvolvendo se torne algo natural gerado pelo Espírito Santo na vida de cada cristão, na vida de cada membro que agora faz parte do corpo de Cristo. E não há quem possa desenvolver tal conduta sem que o Espírito Santo o transforme. É por isso que o Espírito Santo tem a finalidade de regenerar o homem, de transformar o homem, de capacitar, porque apenas ele e através dele nós conseguimos ser influenciados e ser levados a compreender e também a executar essas ações. Então nós dependemos do Espírito Santo para nos gerar força, para nos gerar fé, para que a gente consiga compreender a palavra do Senhor, o seu chamamento e colocar tudo isso que nós estamos falando aqui em prática. Talvez você possa pensar, o presbítero está comentando como se fosse algo fácil. Meu irmão, não é fácil. O desafio de viver o Evangelho vai gerar conflito de pensamento, conflito de opiniões, porque somos pessoas distintas, vindo de família e de pensamentos diferentes, que agora somos chamados para o Evangelho, para viver uma unidade que Cristo agora impõe a você, crente, a você cristão, a você convertido, a você cheio de Deus, a viver agora uma unidade. Agora nós não vivemos do modo que nós queremos viver. Gostaria de ressaltar o que o apóstolo Paulo disse em Gálatas. Nós temos que viver agora crucificado com Cristo, porque não vivo mais em mim ou em nós, agora é Cristo que vive em mim. E as obras que fazia na carne, essas deverão ser feitas na fé a partir de Cristo Jesus e da sua crença. Por isso se torna necessário que nós cada vez mais buscamos o fortalecimento diário para que a gente possa entender a sua palavra e não ficar apenas em compreensão ou em palavras, mas que possa se tornar algo do nosso dia a dia, que possa se tornar algo diário. Agora eu gostaria de apresentar a você o nosso ponto 2, que diz o seguinte: para haver unidade é preciso mansidão. Note bem que uma coisa acaba desenvolvendo a outra, uma virtude acaba complementando uma outra. Para haver unidade é preciso mansidão. Por quê? Nós temos logo uma explicação lógica antes de abrir o primeiro ponto do tópico 2. A virtude da mansidão produz crentes capacitados a bem gerir os conflitos, promovendo paz e conciliação na igreja local. Por que na igreja local? Porque na nossa leitura, nós ressaltamos aqui no capítulo 4 de Efésios, no versículo 4 também de Efésios, diz o seguinte: há um só corpo, um só espírito, como também foste chamados em uma só esperança da vossa vocação. Nada mais é que o apóstolo Paulo está falando de uma unidade que tem que ser exercida agora na igreja, dentro da igreja e dentro agora de cada visão de cada crente. Outra definição bíblica que nós podemos ressaltar também é a seguinte: mansidão é muito mais que modéstia ou moderação, é a disposição, submissão dócil, que nos capacita a suportar sem irritação ou sem ressentimento as faltas e injúrias pelos outros ou provocado pelas pessoas. Nós temos agora aqui o primeiro ponto dizendo mansidão, um fruto do Espírito. Se a mansidão é um fruto do Espírito, está disponível através do Espírito Santo de Jesus, eu e você como cristão temos o dever de orar para buscar o aperfeiçoamento desse fruto, para buscar o aperfeiçoamento dessa virtude. Se está imposto a nós, se está disponível a nós através do Espírito Santo de Deus, nós temos condição e capacidade de orar e pedir o Espírito Santo para que nos ajude e nos incline às suas vontades, a ponto de ter uma vida movida por Ele. Nós temos também aqui o conceito que tratamos dentro da revista, que quer dizer ternura, gentileza, cortesia, paciência. Nós já afirmamos que é um dos aspectos do fruto do Espírito Santo. A mansidão é um estado que deriva da humildade,
O termo indica moderação das ações, bom trato com o semelhante, ausência de precipitação, isso é muito importante, ausência de precipitação. A expressão retrata o caráter de Cristo. Olha só, agora fica muito mais interessante para que a gente consiga conciliar Cristo, agora é a mansidão. A expressão retrata o caráter de Cristo. Haja vista que a mansidão ela não interfere no juízo, são coisas distintas e diferentes. Mas a expressão retrata o caráter de Cristo. E Cristo deixa uma mensagem muito importante para mim e para você, que está registrada em Mateus capítulo 11, versículo 29. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Se nós vamos olhar para os relatos bíblicos, nós temos vários exemplos de Jesus Cristo usando a mansidão em momentos de conflito, em momentos que poderiam estar um pouco mais aguerridos, e ele dizendo, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Eu gostaria de trazer a você uma reflexão dizendo o seguinte, a mansidão a gente não consegue de um dia para a noite. Isso é um exercício diário que está vinculado em cada cristão e que deve ser colocado em cada cristão. A partir do momento que você vai orando ao Espírito Santo, vai pedindo força ao Espírito Santo, vai pedindo capacitação ao Espírito Santo, o Espírito Santo vai gerando em você coragem, motivação, para que você coloque isso em prática, para que a sociedade reconheça as virtudes do Espírito Santo que estão incumbidas, estão embutidas agora dentro de você e também dentro de mim. Segundo o ponto, dentro do 2 ainda, nós temos os grandes exemplos da mansidão. Nós temos um exemplo de Moisés e nós temos 2 exemplos de Jesus. Eu gostaria de comentar esses exemplos para que a gente possa dar continuidade na nossa lição. O de Moisés é muito simples, está registrado em Números capítulo 12. Nós vemos uma situação em que Miriam e Arão vão gerar um momento de conflito contra Moisés. Automaticamente Deus vai se manifestar em defesa de Moisés, dizendo que Moisés é um homem chamado para falar e representar ele ao povo. E automaticamente Moisés vai rogar ao Senhor para que Deus tenha uma postura com Miriam. Automaticamente, quando Deus fala com eles, automaticamente Moisés pede ao Senhor, ele roga ao Senhor. E como Moisés tinha uma intimidade com o Senhor, muito estreita e muito pessoal, o Senhor ouve a oração de Moisés. O que eu gostaria de trazer a você é o seguinte, é que naquele momento Moisés, por ser atacado pelas palavras de Miriam e Arão, ele não poderia orar, talvez por ela. Ele poderia fazer uma outra suposição, mas automaticamente Moisés, ele ora, interrogando ao Senhor, pedindo a Deus para que reconheça e analise a situação ali de Miriam, mostrando para Arão e Miriam que no coração de Moisés não existia naquele momento ressentimento, mesmo mediante a sua postura. Nós temos outra referência, e agora de Jesus Cristo, primeiro em Mateus capítulo 12. Era um dia de sábado, Jesus saiu com os discípulos e Jesus foi questionado porque curava no sábado. Lógico que quando foi questionado porque curava no sábado, os fariseus, eles queriam pegar Jesus para o matarem. Percebendo Jesus que isso estava acontecendo, Jesus sai daquele ambiente, entra em uma multidão, justamente para não gerar conflito. E o texto diz assim, que naquele dia ele curou toda aquela multidão. Então Jesus está nos mostrando a virtude de gerir mansidão, a virtude de administrar conflito, a oportunidade que a gente tem em vez de ser levado pela arrogância, ser levado pelo conflito, pelo debate, pela divergência de opinião. Nós temos a oportunidade de demonstrar a mansidão, de evitar os conflitos, ou até mesmo de gerenciar os conflitos, de fazer os conflitos de uma proporção maior e se tornar uma proporção muito menor pela causa ou pelo impacto que poderia causar. O segundo exemplo está registrado em Marcos capítulo 15. Desta vez, já era de manhã, Jesus estava sendo interrogado por Pilatos, e o que chama a atenção de Pilatos, logo no versículo 4 e 5, é que eles estavam questionando Jesus, estavam indicando as acusações de Jesus, dizendo que ele foi um blasfemo, estavam indicando os pecados de Jesus, e Jesus não abriu a boca para poder retroceder eles da mesma forma. Jesus não os atacou, e isso chamou
a atenção de Pilatos? Logicamente que a gente reconhece a divindade de Jesus muito fácil. É muito fácil a gente reconhecer a divindade de Cristo. Mas eu também gostaria de chamar a sua atenção para o lado humano de Jesus Cristo. Jesus, ele assumindo agora um corpo, ele encarnando agora, ele se tornou uma pessoa igual eu, igual a você. E ele passou pelos mesmos sentimentos que eu e você passamos agora. E ele nos mostrou que é possível, através do Espírito Santo, nós temos o mesmo comportamento. E talvez você possa pensar, mas presbítero era Jesus. Jesus foi eleito para isso. Ele foi enviado para isso. Ele é capacitado para isso. Sim, certamente. E ele também deixou muito claro que nós podemos, através do Espírito Santo, fazer as mesmas coisas, ter a mesma virtude, ter os mesmos sentimentos, ter os mesmos comportamentos. Só se torna impossível sem o Espírito Santo. Mas com a ajuda do Espírito Santo e orando para que Cristo habite em nós, os nossos comportamentos possam ser iguais ao de Jesus, como registra a sua palavra e como registra: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. O nosso terceiro ponto para finalizar, o ponto 2, diz o seguinte: a verdadeira mansidão. E dentro disso, eu gostaria de trazer a você o que o nosso comentarista já coloca. Essa virtude não significa fraqueza ou inferioridade. Talvez o ímpio, as pessoas que não compreendem o Evangelho, as pessoas que não compreendem o amor de Cristo, possam pensar que agir dessa forma, diminuir os conflitos dentro da igreja ou em qualquer outro relacionamento, pode ser demonstrado como fraqueza, pode ser demonstrado como inferioridade, mas pelo contrário, indica o mais seguro autocontrole emocional. Chamamos de domínio próprio. Nós precisamos em Cristo Jesus ter o domínio próprio. Não agir na nossa própria vontade, ou nossa própria volição, ou segundo a nossa carne. Precisamos ter o domínio próprio. E isso também pode ser constituído através do Espírito Santo. Logo para concluir, a mansidão supõe conciliação. Se todos os crentes da igreja desenvolvessem a virtude da mansidão, o espírito conflituoso desapareceria. Em lugar do sentimento faccioso, eles apresentariam um espírito manso e conciliador. Onde está registrado isso? A nossa referência aponta para 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 10. Querido, a igreja de Corinto era uma igreja que tinha o exercício dos dons espirituais. Nós vemos o ensinamento de Paulo dirigido a eles, mas também tinha divisões, facções, imoralidade e divisões espirituais. Paulo faz até uma comparação do que é viver uma vida movida pelo Espírito Santo e do que é uma vida ser movida pela carne, pelas inclinações da carne. Então, esse texto traz a reflexão da igreja de Corinto e como estava o seu cenário atual. Logicamente, Paulo quer ensinar esses cristãos que é possível sim, que é possível viver de forma harmoniosa, de forma unida, mesmo estando inserido no corpo de Cristo. E que isso é um dever meu e um dever seu, como aceitamos a fé em Jesus Cristo e reconhecemos Ele como nosso único e suficiente Salvador. Querido, tópico 3, diz assim: para haver unidade é preciso longanimidade para exercício do perdão. Ora, já abrimos falando sobre a mansidão, sobre a humildade, vamos tratar a longanimidade e com o resultado da longanimidade nós vamos também abordar sobre o perdão. Nosso primeiro ponto, longanimidade, um fruto também do Espírito. E a nossa tradução diz o seguinte: a virtude da longanimidade capacita o crente a ser tolerante com os erros alheios e assim liberar o perdão aos ofensores. Cristo continua nos ensinando isso, que nós precisamos perdoar. Pois bem, vamos então. A longanimidade é o fruto do Espírito. Em termos gerais, essa virtude significa tolerar pacientemente a mácula dos outros, pacientes na tribulação. Nós temos algo imprescindível aqui. Deus é descrito como longânimo e tardio em irar-se. Contudo, o exercício da paciência requer a virtude do amor. Agora, com essa palavra-chave amor, que também foi uma da estrutura da lição passada, nós conseguimos entender tudo isso, porque embora a gente explica, a gente comenta, por mais que a gente fale, se não tiver amor, se torna quase impossível entender a necessidade disso tudo aqui. O amor nos dá
justamente a estrutura para que essas virtudes sejam desenvolvidas tanto em mim e também como você. E o amor, por amar o nosso próximo, por amar a Deus e o nosso próximo, e o texto também, 1 João diz assim, que quem não ama não conhece a Deus. Tudo isso nos traz a compreensão de que nós precisamos estar em unidade, em amor, para que essas atividades possam ser desenvolvidas dentro do nosso relacionamento, dentro da nossa igreja, dentro de nossas casas, ou onde existam conflitos, suportando uns aos outros. Irmão, suportar não é fácil, né? Suportar nunca foi fácil, só que suportar aos outros também é uma necessidade, é o exercício de que o fruto do Espírito, de que essa virtude está movendo dentro de você ações que possam ser percebidas. A expressão indica que, infelizmente, teremos de enfrentar excessos cometidos em nosso meio, como provocações alheias, atitudes carnais. Essas são comparadas a um fardo que devemos suportar por meio da prática do amor. Então, em amor e com amor, nós conseguimos suportar, conseguimos administrar isso, orando pelo Espírito Santo, orando, buscando força em Jesus Cristo, fazendo nossos devocionais, conhecendo a palavra e tentando exercitar o que a palavra nos propõe. Nós conseguimos, em amor, colocar essas virtudes em práticas. O perdão como premissa do amor. O amor é um atributo divino. O principal aspecto do fruto do Espírito é uma virtude altruísta que nos conduz a tratar os outros como gostaríamos que fosse tratado. Olha só, que mutualidade, que reciprocidade pode ser colocada aqui. Tratar as pessoas como nós também queríamos que nós fôssemos tratados. Jesus nos ensina isso em todas as suas pregações. Ele indica o amor, indica o amor ao próximo, indica tratar as pessoas como nós gostaríamos que nós também fôssemos tratados. Tudo isso está baseado num pilar chamado amor. Até porque também o amor faz parte de um dos atributos de Deus. Deus é justiça, Deus é amor e Deus é santo. E o amor de Deus está em nosso coração. A partir do momento que nós compreendemos o Evangelho agora, nós conseguimos ter uma noção muito maior do que é o amor de Deus pela humanidade, do que é o amor de Deus por mim, por você, e a necessidade de demonstrar esse amor e colocar esse amor em prática. Desse modo, a tolerância entre irmãos em Cristo deve ser mútua, isto é, amando ardentemente uns aos outros com um coração puro, perdoando e sendo perdoado. Somente o Espírito Santo pode nos mover e pode nos guiar para que essas ações possam ser desenvolvidas dentro da nossa igreja e dentro dos nossos corações. Apresentado aqui as nossas colocações da leitura, da nossa aula de hoje, eu gostaria de fazer uma conclusão com você. Querido, a nossa conclusão, então, ela vai se basear no convite que o apóstolo Paulo faz para cada crente, para cada cristão, ser levado e movido para uma vida agora em unidade, em humildade, em mansidão e longanimidade. Tudo isso é possível quando Cristo ele habita em nosso coração e quando o Espírito Santo nos capacita para viver o chamamento do Evangelho. Concluindo assim, então, eu gostaria de orar com você, que você possa, no ambiente do seu devocional, na sua casa, no seu lar, refletir nesse contexto, nessa lição, para que o Espírito Santo possa continuar falando em cada coração. Oremos. Bendito Deus e eterno Pai, nós somos gratos por esse momento, somos gratos por esse espaço para poder comentar a sua palavra. Que o Senhor possa nos ajudar a colocar tudo isso que nós falamos agora em prática, para que essas virtudes sejam aperfeiçoadas de forma diária em nosso dia a dia. Nós pedimos a tua cobertura espiritual, pedimos a vida guiada pelo Espírito Santo e pedimos que o Senhor continue habitando em nosso coração. É o que nós pedimos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Paz do Senhor, tenha um bom domingo, fique com Deus, que o Senhor te abençoe.